E aí, turma, tudo beleza? Johnny Passo. A imagem fica um pouco travando, que eu estou usando a webcam para gravar direto, né? Porque aí é mais rápido para fazer. Quando esses vídeos assim, só para bater papo assim, eu não uso tanto a filmadora para renderizar e colocar. Então, turma, eu tava aqui pensando assim, falei, bater um papo com a turma aí, essas loucuras de crente que eu escuto aqui, né? Eu sou cercado de 5 igrejas aqui, ó, ao redor da minha casa. Então eu escuto um tantinho assim de coisas legais e escuto também um tantão de coisas que eu fico assim, rapaz, esse pessoal parece que tem um cérebro na bunda, não é possível que não presta atenção nas coisas. Então, tem umas manias assim que o pessoal cristão fica fazendo assim, que eu fico, meu Deus do céu, é por isso que a maioria desses cristãos vivem assim, sofrendo, passando perrengue, né? Ah, irmãos, eu tô vivendo uma prova, tô sendo provado e não sei o que, mas 99,9% estão passando por prova porque eles mesmos procuraram a prova. Não foi Deus tentando testar o caráter dele ou a honestidade dele, ou seja o que for, não. É o próprio cara que trouxe essas coisas para cima dele e depois fica dizendo que é Deus que está fazendo coisa com ele, ou que é o demônio e coisa e tal. E na verdade é ele mesmo que está fazendo isso. Então, por exemplo, eu vejo muito aqui o pessoal, aqui, né, eu escuto aqui das igrejas, o pessoal assim, ah, irmãos, a gente pode todas as coisas aquele que fortalece. Aí o pessoal começa a comprar fiado sem ter emprego, porque eles podem tudo aquilo naquele que fortalece. E o contexto dessa fala tem a ver com uma situação que o apóstolo Paulo viveu. O apóstolo Paulo, ele vivia, ora ele estava preso, ora ele estava em liberdade, ora ele tinha o que comer, ora ele não tinha o que comer, ora ele estava legal, ora ele não estava legal. Então o apóstolo Paulo, ele disse assim para as pessoas, assim, olha gente, eu, apóstolo Paulo, mediante a todas essas coisas que eu tenho passado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava dizendo que o Deus no qual ele acreditava fortalecia ele o tempo todo, diante daquela situação. Então, quando ele estava com fome, Deus estava ali com ele. Quando ele estava com frio, Deus estava ali com ele. E quando ele estava aquecido, Deus também estava ali com ele. E quando ele tinha o que comer, Deus também estava ali com ele. Era uma coisa individual do apóstolo Paulo. As pessoas leem esse versículo, só esse trecho, que eles podem todas as coisas se fortalecem, aí acha que isso é um mantra, um karma, sei lá o que for, que isso, sabe, entra nele e aí agora ele pode qualquer coisa, ele pode fazer absurdos e absurdos, porque ele pode todas as coisas daquele que fortalece. E não é assim. Outra coisa que tem assim, Deus proverá, irmão. Não, a gente aqui pode alugar essa casa aqui, ó, mas a gente não tem grana. Não, Deus proverá, rapaz. Vamos entrar naquela churrascaria ali pra gente comer, mas a gente não tem dinheiro pra pagar. Não, Deus proverá, vamos lá. Aí o cara vai fazer uma viagem, tem o carro dele, né? O óleo já tá ruim, já tá um pouco baixo, os pneus careca, e ele quer fazer uma viagem dizendo ele que é pra fazer a obra de Deus, né? Um exemplo assim. E aí você fala pra ele assim, olha, não dá pra viajar, porque o carro tá com óleo, precisa trocar, tá com óleo baixo, o óleo já tá bem queimado, né? Assim, de tanto lubrificar lá as peças do motor. E os pneus careca, não tá alinhado, as rodas e coisa e tal, tem que checar essas coisas. Aí ele fala, não, vamos, e Deus tá no negócio, Deus, sabe, Deus proverá, vamos nessa. Aí lá na estrada o carro capota, machuca um bocado deles, né? Estraga o carro, porque se tem um bicho que gosta de andar em alta velocidade é crente. Oh, mas os cristãos gostam de andar correndo, né? Eu às vezes quando viajo assim, que quando eu viajava com o pessoal de igreja, assim, pra essas coisas assim, eu falava assim, ô, devagar, cara, 100 quilômetros tá bom, não precisa mais do que isso. Nada, irmão, Deus botou um anjo na frente, um atrás, um em cima e embaixo. Eu falei, nada disso, Deus não botou porra nenhuma, meu brother. Vamos devagar, com prudência, nada de negócio disso. Então, sempre tem essas coisas. Então, crente gosta de fazer arte. Então, aí o cara capota o carro, regaça o resto do carro velho, ele se machuca, quebra uma perna, um braço, se fode um bocado, morre alguém. Aí ele diz que foi culpa do diabo. O diabo, irmão, abriu um laço, jogou um laço e
sabe, eu tô vivo aqui, se não fosse Deus na minha vida, sabe, eu tinha morrido. Rapaz, como é que foi culpa do diabo? Foi negligência tua. Foi você que pegou um carro com os pneus careca, sabe, de forma irregular e foi viajar e aí você mesmo causou o acidente. Sabe, aí agora você vem dizer que o capeta lhe deu uma rasteira e se não fosse a mão de Deus, você tinha morrido. Você teve, na verdade, foi sorte, sabe, para você aprender a ser negligente. Para quando você for fazer uma viagem, isso eu estou só contando a iniciação. Se for fazer uma viagem, você checar se o seu veículo está em condições de viajar. Se não tiver em condições de viajar, você aluga um carro que esteja em condições melhores ou faça a manutenção do teu veículo. Então, são loucuras e manias que muitos crentes têm que não dá para entender. E Jesus não ensina isso. Jesus ensina a gente sempre ser prudente. Olha, vocês têm que ser prudentes, vocês têm que ir devagarzinho. Tem uma citação na Bíblia, né, que é os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia, eles eram assim. Então, um exemplo. Eu escrevo lá no meu Facebook um exemplo, uma frase assim. O cara é crente, não falta os cultos, é dizimista, é ofertante, é isso, é aquilo, mas volta e meia ele tem que pedir perdão a alguém porque o mesmo foi usado pelo diabo. Porque assim, o cara é crente, mas ele deseja dentro dele sempre fazer uma maldade com alguém. E quando ele faz que alguém o confronta, sabe, e ele fica envergonhado diante da sociedade aonde ele vive, ou do grupo que ele vive, aí ele usa a desculpa que ele foi usado pelo diabo. Eu não acredito que uma pessoa que realmente anda grudado com Deus, que anda sempre procurando fazer o bem, o diabo possa, a hora que o diabo bem quer, ele entra dentro do camarada e faz o cara cometer atrocidade. Se fosse assim, você pega um voo, sabe? E você é crente, está dentro de um avião, aí o diabo fala assim, pô, sabe, se eu tenho a liberdade de entrar nos crentes a hora que eu bem quero para fazer minhas atrocidades, já que o piloto não é cristão, eu vou entrar nele, vou derrubar esse avião, vou matar esse monte de crente que vai aí dentro. Aí o diabo encarna, baixa no piloto de avião e derruba o avião e mata um bocado de crente. Não tem lógica essas coisas. Se você é uma pessoa que você se diz ser cristão, que você tem dentro de você o caráter de Jesus, meu amigo, o capeta não vai entrar assim em você, não. Ele pode até te pintar para você, te fazer uma proposta e tentar. Porque a própria Bíblia diz que Deus coloca um anjo para proteger aqueles que o ama. Ou seja, se você ama a Deus, se você teme a Deus, se você entende que Deus é soberano, que você não é nada diante dele, Deus coloca um anjo para te guardar. Ou seja, quando a Bíblia diz que uma folha da árvore só cai com o consentimento de Deus, se uma entidade diabólica encarnou em você, porque você estava pisando na bola. Foi você, como diz os crentes, você abriu uma brecha em você para que o capeta entrasse. Você fez aquela atrocidade com seu irmão, que no qual você veio depois pedir desculpa e dizer que foi o diabo que entrou dentro de você, porque você deu, sabe, autorização para isso. Porque se você tem um anjo que guarda, você confessou Jesus como Salvador, você recebeu dentro de você o Espírito Santo de Deus ali para lhe guiar, não é para julgar os outros e não é para encher o saco dos outros. Você recebe de Deus o Espírito Santo dentro de você para lhe guiar, para dizer assim, não, olha por esse caminho aqui não, é perigoso, olha, ali ó, tem um poste, está sem iluminação, se você passar pode ter um assaltante, o cara lhe pega e ninguém vê. Olha, devagar, essa estrada tem muita curva, não vá correndo, você pode sofrer um acidente. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele é para estar ali dentro da gente, tá nos orientando, sabe, quando a gente coisar. Agora a gente tem a proteção de Deus. Eu tenho tanta convicção da proteção de Deus. Vocês já viram o capeta entrar em mim? Aonde? Ele pode até tentar, mas ele não vai achar brecha. Primeiro, eu não curto ele. Já começa por aí. Se eu não curto, eu curto Jesus Cristo. As ideias de Jesus para mim é que é importante. Então, são certas manias que crente tem em certas coisas que é difícil. Outra mania que os crentes têm
que essa é foda pra caralho. É ele achar que você só vai ser salvo se você for da igreja dele. Ou seja, o cara monta uma igreja, o sangue do Tororó, um exemplo. Aí ele fica lhe enchendo o saco, sabe? Que você tem que ser crente da igreja dele. Se você não for pros cultos da igreja dele, se você não fizer as coisas que eles fazem lá dentro desse quadrado de tijolo, você vai pro inferno. Gente, a salvação não é individual? Se a salvação é individual, cuide da sua, porra, e deixa a minha. Só porque eu não vou num templo pagão hoje, religioso, isso quer dizer que eu vá para o inferno? Quem me disse isso? Jesus tinha uma placa de igreja na testa dele. De que igreja era Jesus Cristo? De que congregação era Jesus Cristo? Jesus congregou aonde? O próprio templo de Salomão, quando ele entrou, né, o segundo que foi reconstruído, ele disse que ali já não era mais a casa de Deus. Ali já era um covil de ladrão que tinham transformado. Ou seja, o que é transformado? Eu transformei esta palheta nisso. Então, já não é mais uma palheta. É isso. Jesus estava dizendo que aquela casa que era para ser a casa de oração, a casa de Deus, vós tinham transformado em um covil de ladrão. Então ali já não era mais um templo, já não era mais um local de adoração, já não era mais um local onde Deus estava ali ouvindo aquelas coisas e participando, porque ali já não era mais um lugar, digamos assim, santo, era um covil de ladrão. E depois um rei ou um imperador, não me lembro o nome dele, invade e destrói a cidade, destrói o templo, né? É de Macedo que agora reconstruiu o templo, né? Então é terceira geração do templo de Salomão. Deve ser para os judeus levarem o dízimo para lá, né? Porque os judeus levavam o dízimo para o templo. Como o templo de Salomão foi destruído, então acho que o Ed Macedo reconstruiu o templo para que os judeus venham levar o dízimo para lá. Então, turma, eu vou dizer uma coisa para vocês. Há muito tempo eu venho sempre combatendo essa coisa do sistema religioso. Eu sempre digo para vocês, se apegue às ideias de Jesus. Pegue ali, ó, não precisa... Rapaz, você aí que está me ouvindo, que não faz parte de igreja, que é ateu, que tem muito ateu que me assiste. Você que é ateu, faça o seguinte, ó, vamos fazer uma onda aqui, ó. Leia só os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia só isso. Leia para você ver se as ideias de Jesus não são maravilhosas. E você vai ver, depois que você ler esses 4 livros, você vai ver que as igrejas estão totalmente fora do propósito de Jesus Cristo. É por isso que eu deixei de ir em tempo religioso, por causa disso. Porque quando você lê os 4 primeiros livros do Novo Testamento, você bate de frente com um sistema religioso que está fazendo o oposto daquilo que Jesus propôs. Jesus propôs que a gente venha a amar o nosso próximo, sabe? Que a gente não deve fazer o mal pelas pessoas, a gente deve acolher os necessitados, a viúva, o órfão. Se você vê uma pessoa passando por uma situação difícil e você pode ajudar, o ajude. Mesmo se você não possa ajudar ali, sabe, procure alguém que você conheça que possa ajudar aquela pessoa e preste um socorro. É essas coisas que Jesus sempre falou e deixou claro. Jesus não ficou falando para a gente construir um mega templo, encher de irmãos, tomar desses irmãos dinheiro, enganar eles, sabe, ficar abilolado. Gente, se dependesse dos cristãos, não existia nenhum anador. Me desculpe. Tudo bem, alguém pode falar assim, Junei, mas a igreja ao longo do tempo recuperou as pessoas. Tudo bem, turma, isso é mais do que a obrigação da igreja. Não é um favorzão que ela está prestando, não. Ela, como seguidora das ideias de Jesus Cristo, ela tem que amar o próximo como ela é mesmo. Mas você não vê a igreja protestante, principalmente, desenvolvendo um remédio para a cura da AIDS. Você não vê a igreja se preocupando em desenvolver um remédio para curar uma dor de barriga, uma cólica de uma criança, uma doença degenerativa, né? Por exemplo, a gente tem aquele guitarrista Gerson Beck que teve uma doença que paralisou o bicho todo. Você não vê a igreja se preocupando com o seu próximo a tamanho
de estar ali na ciência pesquisando, olha, vamos melhorar isso aqui, não. A gente tem que ter consciência que Deus, ele só entra naquilo que o homem não pode fazer. Naquilo que o homem pode fazer, Deus não precisa se meter. Deus só se mete naquilo que o homem não consegue fazer. Pronto, o cara está desenganado, a ciência não tem tecnologia suficiente para uma solução para aquele cara. Aí, se aquele cara tiver fé em Deus e clamar com tamanha convicção ali a Deus, ele pode receber um milagre de Deus. Mas o cara tá com dor de cabeça, basta só ele comprar um Anadol, um Doril, um remédio desse aí e tomar e a dor de cabeça dele passa. Para que Deus vai fazer um milagre? Então são certas loucuras que não entende, o pessoal não entende. Então assim, eu tento com meus vídeos abrir os olhos das pessoas que estão lá dentro para ver se abre os olhos dos outros. E assim, peraí gente, não é assim que deve ser. Leia os 4 primeiros livros do Novo Testamento e vocês vão ver o que eu estou falando. Leiam lá, vocês verem o que foi que Jesus fez. Jesus era um cara, sabe, bacana. Todas aquelas pessoas que procuravam Jesus, ele recebia o gay, a puta, o ladrão, recebia todo mundo que ia até ele. Ele não fez acepção em nenhum momento de pessoas. Todas as pessoas que procurou a Jesus, ele o recebeu. Inclusive o próprio João 3,16, né, fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, seja qual for o indivíduo que crê em Jesus como um Salvador, ele será salvo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, e mesmo assim ainda fica um monte de cristão dizendo que eu vou para o inferno. Fica um monte de cristão dizendo que Deus vai tomar meu dom. Ah, vai tomar e vai te dar? Bonito, né? Rapaz, irmãozinho da Santa Inquisição, lindo você. Quer dizer que Deus vai tomar o dom de mim e vai dar pra você. Lindo, né? Aí eu não... Rapaz, é cada loucura que esses cristãos têm. Era para os crentes, os cristãos, serem as pessoas mais legais da face da terra. Pessoas amorosas, pessoas prestadoras, sabe? Você está precisando de uma ajuda, aí do teu lado tem os cristãos, eles eram para estar ali te ajudando, sabe? Para você começar a ver neles Jesus Cristo. Muito pelo contrário, a gente hoje, na maioria, com exceções, claro, na maioria dos cristãos a gente vê muito mais a presença do demônio, do capeta, de que o próprio Espírito Santo de Deus em suas atitudes. Aqui em Jequié, como eu sou muito conhecido, eu tenho contato com muito dono de loja. E a reclamação da maioria dos donos de loja com relação a funcionários são os funcionários crentes, que dão péssimos exemplos, chegam atrasados, trabalham mal-humorados, são respondões, não ora nem sequer pelo patrão, sabe? Esse patrão só o sangue de Jesus, rapaz, ô infeliz. Peça para Deus, olha assim, Senhor, meu patrão está sendo chato, deve ser que ele não está conseguindo pagar as contas, coisa e tal. Deus, abençoe esse trabalho, Deus, para que eu consiga, através desse trabalho, tirar o meu pão de cada dia, que ele consiga pagar as contas dele, e que a gente consiga ir vivendo. Não. Amaldiçoa o patrão, amaldiçoa o vizinho, só porque o vizinho de domingo gosta de ouvir pagode, deixa o cara ouvir a porra do pagode dele ou do funk dele, e você não ouve sua música gospel, então deixa o cara ouvir, deixa lá. Era para os cristãos ser as pessoas mais legais. Os cristãos têm se tornado as pessoas mais chatas. Se tem um povo chato, são crentes. Com exceções, claro. São mal educados, se intrometem na vida dos outros, fica dando pitaco. Não são pessoas amáveis, são pessoas amargas. Só vivem de olho nas coisas dos outros. Quando chega alguém rico numa igreja pobre, pronto, aquele monte de crente pobre não quer mais trabalhar, quer que Deus fale com o cara rico, para que o cara rico fique dando dinheiro para eles. Isso é uma prática comum nas igrejas neopentecostal. Quando tem ali uma pessoa que ganha um pouco mais dentro da igreja, os crentes não querem mais trabalhar, querem ficar o dia todo dentro da igreja e quer que aquele irmão fique os bancando. Então, não dá. Então, é difícil. Então, é só um bate-papo aí, sabe? Eu espero que vocês
se ligue mais nas ideias de Jesus Cristo e largue essas ideias desses pastores de bode, sabe, desse sistema religioso. Se apegue com Jesus Cristo. Eu já falei aqui, eu morrerei pelas ideias de Jesus Cristo. Eu aqui nesse vídeo eu volto a falar, eu confesso Jesus Cristo como meu único suficiente salvador. Então não adianta esse monte de crente ficar, nem vai pro inferno por causa disso. Meu brother, você que está de pé, cuide-se para não cair. Porra, eu abençoo vocês todo dia com vídeos, aula. Porra, eu pego meu conhecimento, boto aqui no YouTube de graça para vocês e recebo dos crentes palavras de maldição. Olha com que os crentes me retribuem. Com maldições. Isso é uma forma de você retribuir para uma pessoa que está te ajudando, infeliz. As pessoas que me ajudam, eu estou sempre retribuindo para elas. Eu estou orando, de madrugada aqui eu oro, sabe? Eu falo, Senhor, toma as pessoas, Deus. Às vezes aqui, turma, ó, eu paro assim, 3, 4 horas da manhã, sabe? Vou lá pro quarto da visita, fico lá de joelho lá e oro, falo assim, Deus, toma cada pessoa que vem assistir meu vídeo, Deus, que eles ao assistir meus vídeos, eles venham ser abençoados. Abre o entendimento de cada pessoa que for ver um vídeo meu sobre assunto de guitarra ou de qualquer outro assunto, que ele compreenda, sabe, o verdadeiro propósito da vida, a verdadeira razão de estar vivo, disso. Deus, toma cada ser humano, Deus, que vai assistir meus vídeos, aqueles que já assistiram, aqueles que ainda vão assistir, sabe? Eu faço isso. Agora o que eu recebo de muitos crentes? A ingratidão. Também, né, Jesus, coitado, fez o bem, a porra toda e recebeu do sistema religioso dos crentes a ingratidão. Comigo não seria diferente. Agora que isso eu acho feio, eu acho. Então, um abração, fique com Deus, valeu.